escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, meus irmãos, bom dia. Bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Dominical. Estamos estudando a revista Expressão com o tema A Lei de Deus. Precisamos dela, por quê? Para iniciar a nossa lição de hoje, o nosso estudo de hoje, vamos fazer a leitura do texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com uma finalidade, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos ouvindo da Tua Palavra, meditando sobre ela, e queremos Te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus que nos amou enquanto éramos Teus inimigos, um Deus que está sempre presente do nosso lado, independente daquilo que venhamos fazer, daquilo que somos, Pai, daquilo que temos. Muito obrigado, Pai, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Muito obrigado, Pai, por tão grande salvação. Em nome de Jesus, nós queremos Te pedir, Pai, que o Senhor esteja abençoando a cada um aqui nesse momento, a cada irmão que está assistindo a essa aula, a cada irmão que está nesse momento congregando nessa reflexão, como um culto de adoração ao Senhor. Queremos Te agradecer, Pai, e Te pedir que Teu Santo Espírito esteja abrindo as nossas mentes e os nossos corações. E tudo que for falado, tudo que for feito nesse momento, seja para a glória e honra do Teu nome e para a edificação da Tua igreja. Meus irmãos, qual é a utilidade prática da lei para nós? Será que estudar a lei não nos torna legalistas? Veja que ao reconhecer a diferença entre a lei e o evangelho, os reformadores eles tiveram de se posicionar, principalmente quanto ao valor e o uso da lei para os crentes em Cristo. Quer dizer, haviam aqueles que diziam que a lei não tinha mais qualquer valor ou importância depois de Cristo. E que não precisava mais ser observado pelos crentes. Esses eram os antinomistas. Mas, por outro lado, existia um outro grupo, né? E na verdade existe até hoje, né? Essas duas formas de pensar. Os antinomistas, aqueles que a lei não tem mais nenhum uso, não tem nenhuma validade, mas também tem aqueles que são legalistas. Já em toda a história da igreja, eles defendiam que a obediência aos mandamentos era o que? Era uma condição para alguém ser salvo. Discordando dos dois grupos, os reformadores escreveram demonstrando qual seria o uso correto e proveitoso dos mandamentos e da lei de modo geral. Dessa discussão ficaram estabelecidos 3 princípios ou os 3 principais usos da lei: o político, o teológico e o didático. Vamos falar do primeiro uso. Uma das principais características da lei é a capacidade que ela tem de mostrar claramente a vontade de Deus para o homem.
estabelecendo e aplicando os princípios de justiça, de retidão, quer dizer, requerendo do homem aquilo que é bom e proibindo aquilo que é mal. Ou seja, Deus demonstra a sua vontade para os homens, Deus demonstra a sua vontade para uma sociedade, como essa sociedade deveria se relacionar, ou seja, as pessoas da sociedade, vivendo em sociedade, como elas deveriam se relacionar entre elas e das pessoas com Ele, com Deus. Então, o primeiro e mais óbvio uso da lei é o de colocar obstáculos à corrupção e à maldade do homem, quer dizer, restringindo em algum grau o comportamento perverso dos ímpios e a presença do pecado neste mundo. Este uso é chamado de uso político ou civil. Esse efeito restritivo da lei, ele ocorre primeiramente pelo testemunho da justiça promovido pelos filhos de Deus. Quer dizer, quando os crentes recebem a lei e fazem dela a sua regra de fé e prática, por meio de suas ações e suas palavras, eles chamam a atenção dos homens. Para quê? Para o modo de viver, o modo de viver reto, estabelecido por Deus. Veja lá, porque o próprio Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim brilhe também a vossa luz. A luz de quem? A luz dos discípulos, dos filhos de Deus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Olha que interessante, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, os filhos de Deus, sendo luz nesse mundo, eles mostram para aqueles que não conhecem quem é Deus. Ou seja, um Deus de justiça, um Deus de bondade e um Deus de misericórdia. Então, o Filho de Deus, ele é chamado pela lei de Deus a se tornar o quê? O sal da terra. A luz do mundo. Veja que o sal da terra, quando Jesus traz essa figura que é retratada no Evangelho, veja que o sal ele tem uma função muito interessante, não somente de salgar, mas também de conservar, principalmente os alimentos. Assim como alguns tropeiros faziam aqui no Brasil, eles conservavam a carne no sal, para que ela não apodrecesse ao longo da viagem. Pensa dessa maneira, o que é o sal da terra? O que é o crente sendo o sal da terra? É ele agindo de tal forma que a sociedade não se deteriore, ou seja, que a sociedade não apodreça diante do pecado, da maldade que domina essa sociedade. Então, o crente ele tem que fazer a diferença dentro da sociedade. Essa presença, então, ela tem um profundo impacto aonde nas famílias, nas escolas, no trabalho, na sociedade como um todo. Outro modo pelo qual se verifica a importância desse primeiro uso, ou seja, o uso político, é o medo que o juízo da lei gera no coração dos homens. Alguns dizem que se não há uma punição, geralmente as pessoas elas não se importam em cometer algum crime. Quando confrontados com as verdades da lei de Deus, os homens eles não são movidos por boa vontade ou por consciência. Imersos na corrupção do pecado, os homens são movidos pelo temor de serem punidos. Então, esse seria um segundo elemento nesse efeito, nesse uso político da lei. O medo da punição, ou o medo de receber a punição, tanto aqui mesmo ou na vida eterna, ele também tem esse efeito psicológico de tentar reter o mal, ou seja, de segurar o mal, de controlar, de não deixar que todo esse mal se transpareça e haja poderosamente sobre a sociedade. Então, imersos na corrupção do pecado, os homens são movidos pelo temor de serem punidos. Então, esse é um segundo uso político da lei. O primeiro uso da lei também pode ser visto na influência que as leis bíblicas exerceram no estabelecimento das leis civis dos países, especialmente no Ocidente. Os códigos civis criminais, trabalhistas, etc., das nações, em maior ou menor grau, eles são influenciados pelos padrões de justiça registrados na Palavra de Deus. Por exemplo, os direitos do trabalho e do descanso semanal, eles refletem os princípios de equidade presentes na Bíblia. Um segundo uso
para a lei de Deus é o que a gente chama de uso teológico. Veja que esse segundo uso ele trata dos pecadores arrependidos. Ou seja, diante das imposições e das ameaças da lei, alguns homens, por meio da graça, não somente restringem seus atos maus, mas também são tomados por um senso de convicção do pecado e de necessidade espiritual que o conduzem a Deus. Então esse segundo uso ele é chamado de teológico ou pedagógico, por causa da palavra grega que aparece lá em Gálatas 3, 24 e 25, ou seja, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Quem que é o aio? O aio ele é o pedagogo, aquele que era responsável em conduzir a criança, pegava a criança e ia cuidando dessa criança, inclusive protegendo essa criança de tal maneira que ela não fosse atacada pelos maiores, por exemplo, por pedófilos. Então o pedagogo ele acompanhava não só ensinando a criança, mas sim evitando que a criança sofresse algum dano, fosse ameaçada, fosse atacada ou que ela mesma cometesse alguma coisa errada que viesse trazer mal para ela ou para aqueles que a cercavam. Então veja que quando Paulo fala do aio, o pedagogo, ele está trazendo à nossa mente qual era a função do fato da lei. Era cuidar dos homens para que o homem não se perca e para que o homem não seja atacado por outro, entre outras coisas. Então esse é o uso teológico. Então só é possível entender o papel do Salvador e buscá-lo quando se está consciente de seu estado de perdição. E quem mostra isso? O pedagogo. É o pedagogo que vai mostrar, olha, o seu estado verdadeiro é este. São essas suas condições. Você está agindo desta maneira porque a sua natureza, ela faz assim. O pecado toma conta da sua natureza e você age obedecendo esse pecado, ou seja, a morte espiritual. Você está morto espiritualmente, então você reage como um morto. Um morto aonde? Morto nos pecados e delitos. Veja então que ao descrever completa e perfeita justiça que é exigida pela natureza de Deus, ou seja, ao apontar as inúmeras situações em que o homem transgride a vontade divina e ao anunciar o juízo que por causa disso está reservado sobre todos os homens, é interessante um versículo que todos conhecem, Romanos 3, 23. Eu gosto de uma versão, da Nova Versão Transformadora. Ele fala o seguinte: pois todos pecaram. Todo mundo conhece. Pois todos pecaram. Só que ele continua da seguinte maneira: e não alcançam o padrão da glória de Deus. É essa a tradução que é apresentada na NVT. Pois todos pecaram e, por isso, não alcançam o padrão da glória de Deus. A lei mostra isso. Ninguém alcança o padrão de Deus, né? Então, a lei ela elimina qualquer esperança que o homem tenha de salvar a si mesmo. E lhe aponta a sua absoluta necessidade de um Salvador. Dessa forma, aponta e conduz para quem? Conduz a Cristo. É o pedagogo, é o aio que mostra qual é a sua condição, do que você precisa e leva você até aquele que pode resolver o seu problema. É isso que a lei faz. Ela mostra o nosso pecado, mostra a nossa insuficiência, mostra as consequências do pecado, mas ela também aponta para aquele que pode resolver isso. Então a lei põe em realce nossa imperfeição e fraqueza, reprova nossos esforços e desperta os filhos de Deus a buscar refúgio na misericórdia e na graça redentora de Deus, que está onde? Está em Cristo Jesus. Assim, quando a lei ela é desprezada, vemos crescer o orgulho e a autojustificação humana. As pessoas começam e ver a si mesmas, né, como merecedoras dos benefícios divinos e como dignas da salvação. E não é muito incomum a gente perceber hoje, por exemplo, em certas pessoas, impor determinações a Deus.
né? E chegando até a considerar que a fé em Jesus como algo que se dá em troca de algum benefício material. Né? Tem alguns casos em que algumas pessoas estão dando até uma chance para Jesus. Veja aonde a falta de conhecimento da lei de Deus leva à autossuficiência e arrogância humana. E é claro que dessa maneira é longe para a cruz de Cristo, que é a única forma de sermos justificados, salvos e sermos justos diante de Deus. Então, esse processo ele é descrito lá em Romanos, capítulo 3, versículo 19 a 21. Vamos ler esse texto. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. E todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Veja, Paulo, então, ele escreve que o que a lei diz é que para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, e que por ela, né, pela lei, vem o pleno conhecimento de quem? Do pecado. Então, diz que a lei e os profetas testemunharam a justiça de Deus, que agora se manifestou em Cristo. Mais à frente, lá no capítulo 11, versículo 32, Paulo diz que Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então é por isso que ele pode dizer: o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Mas este fim não é o fim de acabou, não. É o fim de finalidade, objetivo. Então você pode reler esse versículo da seguinte maneira: a finalidade da lei é Cristo, ou, em outras palavras, o objetivo da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, todas as vezes que consideramos a lei, nós somos colocados diante de um espelho e vemos claramente quem e o que somos. O terceiro uso da lei é o didático, ou seja, mediante a obra do Espírito Santo, os homens são despertados e conduzidos pelo uso teológico, aqui a buscar a misericórdia e a redenção presentes unicamente em Cristo. Então, a partir disso, passam a ser instruídos na verdadeira piedade e começam a amar a Deus de coração. Então, a partir daí, os crentes, filhos de Deus, encontram, na lei uma útil exposição de modo de viver que agrada a Deus. Ou seja, então a lei agora ela começa a mostrar como Deus deseja que você viva. Então esse é o que nós chamamos de uso didático da lei. É chamado por Calvino de terceiro uso. A vida regenerada ela não dispensa a instrução da lei. Porque foi exatamente isso que Jesus quis dizer quando ele fala assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está lá em João 14, 15. Em Romanos 8, capítulo 8, versículo de 1 a 15, veja que todo esse texto, ao longo de todo esse texto, Paulo diz que a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Mas veja que o que ele está dizendo? Que aquele efeito do pecado e da morte, ou seja, enxergamos que somos pecadores, que precisamos de redenção em Cristo, e sabemos que o salário desse pecado é a morte. Veja que essa mesma lei, na verdade, ela não é na prática do crente a lei do pecado e da morte, mas sim a lei de quem? A lei do Espírito da vida. A lei da vida e não a lei da morte. Então, quando Paulo fala isso, ele fala que é exatamente essa lei da vida, que nos livrou das consequências de entendimento da morte, ou seja, do pecado e da morte, ela faz cumprir em nós aquilo que a lei não podia realizar por causa da enfermidade de nossa carne, ou seja, estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E a partir do momento que somos regenerados, temos uma nova vida, podemos enxergar essa ação de vida da lei, ou seja,
qual é a vontade plena e perfeita de Deus para as nossas vidas. E conseguir, a partir do conhecimento da lei, viver dessa maneira, da forma como que agrada a Deus, a maneira como Deus colocou de mais abençoada para que toda a sociedade, para que os homens pudessem aproveitar. Porque veja que quando Jesus ele vem, ele diz o seguinte: eu venho trazer a vida plena, uma vida abundante. Então, seguir, cumprir aquilo que Deus coloca, cumprir a palavra de Cristo, né, no seu Evangelho, amar ao outro como amamos a Deus, né, amar a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, e amarmos uns aos outros. E essa ideia vem do coração de Deus para que pudéssemos viver plenamente, vivermos uma vida de abundância. Então encontramos também um segundo aspecto do uso didático da lei. Ele nos exorta precavendo-nos contra as artimanhas da carne e afastando-nos do caminho do pecado. Por isso, nós meditamos na lei e buscamos praticar os seus preceitos. Não para que, por meio dela, sejamos salvos, porque isso nós descartamos, a salvação está em Cristo, mas para que perseveremos no caminho preparado para os filhos de Deus. Veja lá no Salmo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então veja que esse salmo ele descreve como o bem-aventurado, como é bem-aventurado o homem, né, que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita, né, dia e noite. Meus irmãos, como parte das Escrituras e com perfeita exposição da vontade de Deus sobre muitos aspectos, a lei ela se mostra útil para todos os homens. Para o ímpio, ela se apresenta como freio contra a corrupção e o pecado. Para o eleito, ela é o meio pelo qual vem o conhecimento da justiça de Deus e da condenação do pecado. E o coração é o que é despertado para buscar refúgio aonde? Na graça salvadora em Cristo Jesus. Para o crente, ela se oferece como guia de vida e instrumento de exortação para o avanço na retidão e na fé. Meu irmão, qual é o papel da lei em sua vida? Você tem procurado experimentar os benefícios que ela proporciona? O conhecimento dela tem aproximado você de Cristo e tem te orientado no caminho da santidade? Sua vida tem sido uma referência para que os não crentes corrijam o seu comportamento e até mesmo arrependidos busquem a salvação em Cristo? Que Deus te abençoe. Tenha um bom domingo, uma boa semana.